Fala, povo lindo do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, sou diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual, também pastor-presidente da Igreja Batista Bom Retiro, uma igreja da Convenção Batista Brasileira, aqui em Curitiba, no Paraná. Além da igreja aqui na capital curitibana, nós temos igrejas em São José dos Pinhais e também no bairro do Ganchinho, aqui em Curitiba. Os nossos cultos sempre domingos às 9, às 11, às 16 horas para a comunidade surda e às 19 horas. Venha celebrar com a gente. Toda quarta-feira, 20 horas, culto de libertação. E hoje é um dia muito especial, porque eu estou aqui com o pastor, meu amigo, meu amado amigo, meu irmão Lucas Martins, autor do livro Libertação, como identificar a ação maligna, romper cadeias espirituais e desfrutar da graça no Senhor Jesus. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, pronto. Agora tá aqui, pronto. Ajustei. Pastor Lucas Martins, uma referência aqui em Curitiba e também em todo o Brasil, na área de libertação, amado. A gente se conhece já há 20 anos, pastor. 20 anos. No tempo que eu tinha mais cabelo e seu cabelo não era branco. Deus abençoe, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E para mim é uma imensa alegria, porque ver o que Deus tem feito através da sua vida e do seu ministério, né? Não somente no Brasil, mas no mundo todo, tem sido inspirador. E aquilo que muitos gostariam, eu tenho o privilégio de ter você sempre por perto, de estarmos juntos ministrando, né? E de ter você como aquele que fez o prefácio do livro Libertação. Pastor Lobo tem sido uma autoridade nessa área, eu acredito que você sabe disso, porque você segue aí nas redes sociais, e ele fez o prefácio desse livro. Sabe, foi um desafio escrever, né? O primeiro livro sempre é um desafio, mas uma das primeiras convicções que eu tinha, que quando o livro saísse eu iria pedir para você fazer o prefácio, porque você tem sido uma grande bênção, uma referência, né? Não somente para minha casa, para minha família, mas também para minha igreja que eu sirvo aqui em Curitiba. Então, obrigado, amigo. Pastor Lucas, ele trabalha com libertação há muitos anos. Eu me lembro da primeira conferência que você teve com a gente, foi em 2004. Isso. Fiz uma conferência de libertação. Foi a primeira vez que eu fiz Sangue nos Umbrais. E depois a gente estreitou a amizade. Pastor Lucas é pastor na Igreja Fonte da Vida. Ele recebe... você recebeu uma unção, rapaz, que também foi compartilhado. Teu sogro. Isso, pastor Jairo. Pastor Jairo. E ele tem caminhado junto com a esposa dele, dentro dessa visão. Hoje é o presidente da igreja, mas também tem trabalhado muito com libertação. É uma ferramenta, a libertação é um ministério que é interessante, que Jesus fala assim, eu vim para, né? Uhum. Eu vim para libertar cativos. E é um ministério que hoje tem sido abandonado. Muita gente tem medo. Alguns ministérios anteriores aos nossos acabaram machucando mais do que tratando, ferindo mais do que curando. Então, alguns pastores ficaram com o pé atrás, né? Não quero isso para mim, não. Mas conta pra gente aqui como é que começou, pastor. Antes da gente falar do livro e como identificar a ação maligna, né? Como produzir uma liberdade. Como é que tudo começou? Conta pra gente. Tem alguma experiência? Muitas. Geralmente, o ministério das pessoas começam através de uma dor. Uhum. E assim começou o meu ministério, foi através de uma dor, né? Eu venho de um contexto familiar um tanto complicado, uma família disfuncional. O meu pai, ele infelizmente vem de uma bastardia, né? Ele é um filho bastardo, e ele enveredou-se na sua juventude pelo caminho do álcool, da dependência, né, do álcool, se tornou uma pessoa alcoólatra. E na minha adolescência, então, eu comecei a buscar o Senhor. Eu cresci num meio cristão, embora o meu pai ele não frequentasse igreja, mas lá na infância ele foi criado inclusive numa igreja batista. Minha avó
materna era uma mulher batista, fiel, cheia do Espírito Santo, uma mulher de oração, né? E ela levou o meu pai, filho de criação, até o momento que ela pôde para a igreja. Então, ele tinha o princípio no coração dele. Mas aí, você falou que tudo começa com uma dor. Olha só, você que está seguindo a gente, que acha que tua vida está estragada demais, está perturbada demais, está aprisionada demais, está dolorida demais, está aprisionada demais. Presta atenção. Tudo começa com uma dor. Tudo começa com uma dor. Dias 18 e 19 de agosto, aqui no canal do YouTube Osvaldo Lobo, você que ainda não se inscreveu na Jornada de Cura e Libertação, nós vamos ter 2 dias, é só você se inscrever. O link está na descrição aqui do vídeo. A gente tem deixado aqui uma lâmina para explicar, 18 e 19 de agosto, pelo canal do YouTube Osvaldo Lobo. É necessário você se inscrever, você vai cair num grupo de WhatsApp exclusivo, que a gente vai ficar trocando figurinha, você vai mandar mensagem, vai mandar pergunta, a gente vai compartilhar com você, é gratuito, 18 e 19 de agosto. Pastor Lucas Martins está contando aqui algo que eu recebi semana passada, o pastor Eurípides Mendes. É uma história bem doída. Você conhece o pastor Eurípides? Conheço. Ele é pastor ali da Jocum e hoje congrega lá com a gente, lá em Bom Retiro, na Igreja Batista de Bom Retiro. Fala muito sobre paternidade, uma autoridade nessa área também. A mãe dele enlouqueceu. Uau. E largou os filhos com o pai. Isso fez com que o pai também enlouquecesse. Pra você ter uma ideia, o pai do pastor Eurípides matou o irmão dele. Matou. Aí tem uma história de cura tão extraordinária. Ele tem 9 livros publicados, que nem eu também tenho. Você tem uma, você vai ter 9. E ele conta, uns episódios aqui que a gente tem, que o pai matou o irmão e depois o evangelho entrou na vida de Eurípides, ele se encontra com Deus, ele vai até a prisão abraçar o pai dele preso, ele solto, ele em Cristo, o pai dele aprisionado, e ele abraça o pai entre as grades da prisão. E ali ele restaura aquilo. Pastor, como é esse encontro com Deus? Teu pai já tinha uma semente que a sua avó plantou. Isso. Né? Isso. Então você vê também que existe uma resposta de bênção quando a Bíblia diz: e abençoarei até a 1000ª geração daqueles que me obedecem. Quer dizer, o teu pai foi alcançado pela mãe dele. Exatamente. Que foi a tua avó. Exatamente. E hoje esse ministério está derramado em você. Fala um pouquinho sobre isso. Na juventude do meu pai, ele veio servir o exército em Curitiba. Quando ele volta para minha cidade, no litoral do Paraná, ele já volta alcoólatra. Né? E ele permaneceu alcoólatra até os seus 55 anos de idade. Né? E eu agora já estava adolescendo, né? Vendo aquele contexto de alcoolismo, minha mãe católica, e eu fui criado pela minha avó na igreja. Quando minha avó falece, a minha tia pega essa incumbência de continuar me levando para a igreja, para os caminhos do Senhor, etc. e tal. Na adolescência, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E eu comecei a orar e dizer: Senhor, por que meu pai não se converte? Eu estou na igreja, né? A minha mãe já se converteu, veio para o evangelho, entregou a vida para Jesus, se batizou. E por que meu pai não se converte? Nessa altura, pastor, eu já era pregador. Eu comecei o ministério de forma bem assim... Eu era bem maturo, né? Por uma questão de necessidade. Tinha uma congregação na minha cidade que não tinha pastor, estava fechando. E eu falei para os meus pastores: olha, eu tenho a disposição de... Eu tinha 18 anos, 17 para 18. E eles tiveram a coragem de me enviar para lá. E o meu pai nessa situação de alcoolismo. Por inúmeras vezes, eu pregando no púlpito da igreja, num domingo à noite, meu pai passava carregando a bicicleta, dava um passo para frente e 2 para trás, totalmente alcoolizado. Naqueles dias, lá eu tinha uns 18, 19 anos, veio uma fúria santa dentro do meu coração, no sentido de inconformidade. Senhor, eu não aceito isso, não aceito isso, eu quero uma transformação. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, por quê? Por que meu pai não se converte? E cada vez que eu venho de uma linha pentecostal, e a gente era muito de fazer campanha de oração, de jejum. Cada vez que eu entrava em campanha de oração e de jejum, meu pai piorava.
parecia que a situação piorava. Aconteceu comigo, acontece com muita gente aqui, viu? Você está orando, clamando, o inferno reage. Exato. Você está enfrentando, você está fazendo que as portas do inferno... Porque tem gente que acha que o diabo vai ficar de braço cruzado ou batendo palma para a tua fé. Existe algo chamado oposição. Eu sempre explico aqui, né? Os 4 ataques do diabo: tentação, opressão, possessão e oposição. Paulo quis ir para Tessalônica. 2 vezes o diabo bloqueou o acesso. Você repara isso. Quer dizer, cada vez que você começava a orar, piorava a situação. Aí que teu pai bebia todas, ele... Porque a estratégia do inimigo é intimidação. Né? Então o diabo quer dizer assim, não adianta você orar. Não adianta, né? Eu sou mais forte. Mas eu não tinha esse discernimento. Mas isso é uma mentira. Vamos deixar claro aqui. É uma mentira. É mais ou menos o seguinte. A manifestação demoníaca, que eu sempre ensino aqui, é um piti espiritual. Quando manifesta que ele fala, não, moça, porque enquanto ele tá quietinho ali, o diabo tá dentro de uma pessoa, tá possuindo uma pessoa, tá tomando conta, né? Ele tá aprisionando. Enquanto ele tá ali, ele tá se alimentando de um ódio, de uma amargura, de uma idolatria, de uma rebelião. O diabo se alimenta, ele come pecado, iniquidade e transgressão da lei. É isso que ele come. Quando a pessoa começa a se arrepender, ele vai perdendo espaço. Então, quando há uma manifestação demoníaca, o que é a manifestação? Um piti. Fala, não vou sair. É mais ou menos uma criança birrenta querendo brigar, querendo lutar. É isso. Quanto mais você ora, então... É porque você vai lançando luz. Né? A luz da intercessão, a luz da palavra. E já ouvi você usar esse exemplo também, pastor. É como você lançar luz num ambiente onde tem barata. É isso aí. Se abre uma gaveta cheia de barata, né? As baratas ficam alvoroçadas. Por quê? Porque são animais peçonhentos de trevas. Então, quando você começa a interceder, a clamar, a buscar ao Senhor, você começa a mexer no vespeiro. Os demônios são como animais peçonhentos de trevas. De trevas. Você joga a luz nas trevas, eles reagem. Porque quando eles estão nas trevas, eles estão ocultos, eles estão operando ocultamente. Então, a pessoa que está passando por essa situação, ela pensa assim, isso é um karma. Isso acontece na família de outras pessoas, na vida de outras pessoas. Então, é natural que isso aconteça na minha vida também. Né? E não tem esse discernimento de que existe uma ação maligna. Até então, eu não discernia isso, pastor. Porque a ação maligna, pastor, também, ela confunde muito com operações naturais. Isso. Você vai ver na Bíblia, tem casos, você esteve pregando lá na igreja, esse ano e ano passado. Ano passado. E aí você usou um texto de uma mulher que tinha o texto de Lucas 13, Isso. a mulher, ela tinha uma doença que parecia ser natural, e Jesus denuncia, não, isso aqui é um demônio. É um espírito de enfermidade. É um espírito de enfermidade. Eu sempre ensino por que quando você expulsa o demônio, muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes a enfermidade da pessoa vai embora. Ela tinha uma dor de cabeça. Tem gente que entra na igreja, pastor. Fala assim, pastor, parece que tem uma faca entrando na minha cabeça, no meu estômago, na minha coluna, minha mão entorta. Pessoas que sofrem de paralisia do sono, sofrem abuso no sono, são beliscadas. Tudo isso, gente, parece algo natural. Você vai no médico. São questões de enfermidades sem que a clínica possa diagnosticar. O médico fala, eu não sei, tenta esse exame, e é uma questão espiritual. Tá aí. Isso. E daí qual que é a estratégia do inimigo? Paralisar a pessoa para não buscar a Deus. Né? Então, se cada vez que eu faço uma campanha de oração, que eu oro, que eu vou no culto de libertação, eu passo mal, eu tenho esses sintomas, eu vou parar porque não está melhorando. É uma ação de intimidação. Foi o que aconteceu na vida do meu pai. Né? Quando a gente orava, pior ele ficava. Até que um dia eu ouvi, foi a segunda experiência. A primeira experiência de eu ouvir Deus falar foi nos meus 12 anos. A segunda experiência foi nessa época que eu já tinha uns de 19 para 20 anos, em que o Espírito Santo falou
É interessante que o Espírito Santo não fala aqui, não. Ele é uma impressão profética. É como o som de muitas águas, É né? impressionante. E eu cheguei naquele momento de desespero diante de Deus, dizendo: Senhor, por que meu pai não se converte? O Espírito Santo me falou: existe um espírito maligno que age na vida do teu pai. É o espírito de vício. Um espírito familiar. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Até porque, mesmo eu sendo de uma igreja de linha pentecostal, eu aprendia que entregou a vida para Jesus, quebraram-se todas as maldições e a partir de agora é só alegria. Você vem de uma criação de uma avó cristã, evangélica, pentecostal, batista, mas tua tia. Sim. Eu venho de uma mistura da idolatria com a feitiçaria. Esse espírito, ele é denunciado dentro da nossa cultura, em outros países tem outro nome, como Zé Pilintra. É a pilantragem, a malandragem, ela funciona com essa boemia, né? Com essa insatisfação da alma que vai levar você pro vício. É isso aí. É o espírito de vício. Tá aí. E ele tá por trás hoje do jogo de bets. Ele tá por trás hoje do jogo de apostas, do jogo de carteado, do jogo de que leva você para cassino, para perder tudo, na cachaça, no tabaco, na droga, cocaína, no crack. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É aquele espírito influenciador que leva a pessoa a buscar satisfação onde nunca ela vai ser a carência dela nunca vai ser cuidada. É isso. A obra de Satanás é aprisionar. Deus falou contigo, teu pai estava preso. E aí, pastor? E eu perguntei para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu faço? O Senhor falou: jejue e ore. Nessa época eu já estava no seminário teológico aqui em Curitiba. Ia todo final de semana para minha cidade. E eu comecei, então, a jejuar e orar especificamente pela libertação do meu pai, repreendendo e confrontando aquele espírito de vício. O jejum colocado, dedicado à causa. Intencionalmente. Eu estou jejuando por isso. A pessoa tem que falar. Tem que dizer: eu estou jejuando por essa ou por diversas causas. Porque, pastor, mas ele tem que deixar claro. Essa é uma tática de guerra. Né? Eu não vou entrar nesse assunto porque você é o especialista aqui nessa área, como militar, você sabe disso. Né? Então não se dá tiro para todo lado. Não. Precisa mirar. São 5 princípios fundamentais na guerra: princípio da unidade de comando, princípio do objetivo, princípio da infiltração, princípio da massa. Isso aqui é massa, pastor? Todos os fogos da artilharia têm que ser dirigidos para um só lugar. Tem um filme antigo com Russell Crowe chamado Mestre dos Mares. Ele tem um navio pequeno, é um navio francês, e ele está lutando com um navio inglês, perdão, é o Surprise. Ele está lutando contra um navio francês que é enorme. Aí ele chega assim, os atiradores das baterias de canhões falam assim: vocês vão dar, todos vocês, um tiro só no mastro principal. Não vamos alejar o navio deles. Aí todos aqueles canhões navais daquela marinha de guerra atiram num ponto só. O nome disso é princípio da massa. Lembra quando os aliados vão retomar Berlim, a Alemanha? Eles entram no norte da França, num lugar chamado Normandia. Eles vão atacar. Eles separam um ataque para aquelas praias do norte. Chama-se princípio da massa. O que você está usando aí na guerra espiritual é isso: jejum e oração num determinado foco. É para a libertação do meu pai desse espírito de vício. É isso? Agora você perceba, nunca faltou jejum e oração. Sempre jejuamos e oramos pela conversão do meu pai. Mas era aquela coisa assim, não era focado. A gente orava e jejuava por outras coisas e tal, e também incluía o meu pai. A partir desse momento que eu tive eu digo que foi uma palavra de conhecimento sobre a situação, um discernimento espiritual sobre aquela situação, eu e minha mãe começamos a orar e jejuar pela conversão do meu pai. Pastor, deu 4 meses. O meu pai foi num culto de domingo à noite, lá na minha cidade. Entregou a vida para Jesus na hora do apelo. Pastor, ele nunca manifestou um demônio. Ele passou por processo de libertação, passou pelo encontro que nós fazemos de restauração, nunca teve uma manifestação. Mas a decisão dele por Jesus foi
tão convicto, ele estava tão entregue no altar de Deus, que ele nunca mais colocou uma gota de bebida na boca. O meu pai bebia todos os finais de semana. Ele nunca faltou um dia de trabalho por conta da bebida. Era muito responsável, nunca faltou nada na nossa casa, porém faltava a presença dele, porque o vício, esse espírito de vício, roubou a presença paterna de mim. Olha que coisa, gente. Olha o que você está ouvindo aqui. Em primeiro lugar, é o mundo espiritual reagindo, né? Em segundo lugar, é a estratégia dirigida para a liberdade. Em terceiro lugar, o rompimento com o pecado, a entrega a Jesus. E tem algo aqui que ficou aqui nas entrelinhas, pastor. A vida de uma pessoa aprisionada, a vida do prisioneiro. Vá visitar uma prisão. É insuportável. É insuportável. Então, quando uma pessoa se converte, ela nunca mais quer voltar para a cadeia. Você não quer mais voltar para beber. E é por isso que algumas pessoas, quando se convertem, elas levam, nunca toque nisso. Parece que a pessoa fica radical, sim, né? O fulano é crente, agora é radical. Agora não pode nada, ele podia tudo. Ele virou uma cabeça fechada. Não é nada disso. Ele sabe o mal que está ali dentro. Ele sabe o que o diabo fez com a vida dele. Ele não quer nem brincar com isso. E essa questão da paternidade, pastor, que te foi roubada? Porque hoje você é pai. Agora você perceba, né? Essa questão da paternidade. O meu pai, ele não teve pai. E, querendo ou não também, eu tinha um pai que estava presente, mas ao mesmo tempo era ausente. Então, eu tenho poucas lembranças boas com o meu pai na infância. Muito poucas lembranças. O meu pai, ele não era agressivo quando ele bebia. Muito pelo contrário. Quando ele bebia, ele ficava muito bonzinho. E eu me lembro, assim, nitidamente, de muitas vezes, os momentos que eu tinha bons com meu pai era dentro de um bar. Eu comendo coxinha e tomando chocomilk e meu pai tomando cerveja. Eram aqueles momentos que eu tinha de atenção dele. Então, eu passei por um processo de restauração também nessa questão de paternidade. Porque a ausência paterna é uma ferida que precisa ser tratada. Né? Que atinge também o emocional. A alma do indivíduo, não somente uma questão espiritual. Veja que uma questão espiritual de um espírito de vício age também agora numa questão de uma alma ferida sem a questão da figura paterna. E a figura paterna é aquela que dá afirmação, que dá direção, que dá proteção. Então, dá amor. Até hoje, muitas áreas da minha vida, né, são áreas que precisam de atenção por conta da ausência da figura paterna. Olha aí, gente, eu tô aqui com o pastor Lucas Martins. Pastor Lucas Martins é pastor da Igreja Fonte da Vida, Igreja Pentecostal Fonte da Vida. É um amigo meu, trabalha com libertação há muitos anos. Ele está contando aqui o testemunho da própria vida dele, da libertação do pai dele, uma libertação que muita gente pensa, pastor, erradamente, que para libertar tem que manifestar demônio. A Bíblia nem fala isso. Sim. Mas é uma notícia que anda aí no meio da igreja evangélica. O pessoal, não manifestou porque não foi liberto. Inclusive, tem muita gente que manifesta e não é liberta. E também, o contrário é verdadeiro. O pessoal manifesta, aí toda quarta-feira tá no culto da libertação, sexta-feira, manifestando. Ele é autor aqui do livro Libertação. Eu endosso esse livro porque eu fiz o prefácio. Libertação. Como identificar ação maligna, romper com cadeias espirituais e desfrutar da graça do Senhor Jesus. Deixa eu mostrar aqui de frente, aqui fica melhor, na câmera. Pastor, eu também tenho livros aqui. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, ó. Tenho 9 livros publicados. Eu vou botar aqui de ladinho, que assim aparece esse teu primeiro livro. Meu primeiro livro é esse aqui, ó. Autoridade sobre as Trevas. Esse livro foi um livro que eu escrevi sobre paternidade também. Eu ensino aqui sobre 16 espíritos imundos mais comuns. Eu falo do espírito do vício, né, da sensualidade, da rebelião, né, o espírito de morte. Tem muita gente que não entende como é que o espírito de morte... Eu tive uma experiência muito interessante, e eu conto aqui nesse livro, uma mulher manifestou um demônio
E durante a manifestação ocorrem situações que a pessoa vomita, né? Na verdade, quando o espírito imundo sai, os vínculos saem. Aí sai a enfermidade, sai o vício, sai a loucura, sai às vezes quando a depressão é espiritual, a depressão é clínica, mas quando ela é espiritual, sai a tristeza, enfim, sai o mal, né? Sai aquilo que é nocivo. Essa mulher vomitou algo que eu nunca vi na vida. Era uma graxa preta que nem petróleo. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu nunca vi, isso foi em 1996, por ali. Foi nisso, minha conversão foi em 95, foi mais ou menos aí. E eu já quando me converti, eu comecei a trabalhar com libertação. E aí depois, vamos fazer um mapeamento, né? Mapeamento é o que você faz aqui, é a razão pela qual o espírito imundo está ali. Ela, ficou em pé. Ela tinha ido para um cemitério fazer um trabalho. Ela não se lembrava, não. Ela tinha ido num cemitério. Tem essa graxa preta, o que é? Quando o neném nasce, qualquer bebê nasce, o primeiro cocôzinho, as primeiras fezes do bebê, ela é pretinha, chama mecônio. Você perguntar para uma enfermeira que trabalha aí na maternidade, hospital maternidade, você vai ver. É o primeiro cocôzinho que sai, ele é preto. Essa mulher tinha comido aquele cocô. Uau. Só que ela não se lembrava. Então tem muita gente que fica endemoniada que não se lembra. O próprio Satanás, ele bloqueia Bloqueia. a mente da pessoa para ela não entrar nesse lugar de discernimento. Ele bloqueia. Então, saiu aquilo. São experiências, assim, que as pessoas que estão vendo aqui podem achar assim, pastor, que coisa horrorosa, né? Mas você não precisa... você só precisa de... Eu digo assim, trabalhar com libertação. Então, pastor, o que eu faço? Tem três... Aqui esse microfone tem um tripé, né? São 3 fundamentos. Verdade, fé e santidade. É isso. É o que você precisa. Verdade, você precisa da palavra de Deus. Então, mete a cara na Bíblia, vai ler, vai conhecer a Escritura, vai conhecer o Senhor. Número 2, fé. É fé que te dá coragem. Aí, pastor, não tem coragem. A fé te enche de coragem. Seja forte e corajoso. Ele fala para Josué, você vai enfrentar inimigos, você vai vencer eles. Você vê que Josué nem se arranha. E não quebra uma unha na guerra espiritual. Não é verdade? E a santidade que é a pureza. Se você viver em pureza, o diabo não vai te tocar. É isso. Mas, pastor, qual foi a experiência? Vou fazer mais uma pergunta aqui. Hoje, teu pai, seguiu teu pai para Jesus, você está dando experiência de foco na guerra espiritual, sempre Jesus. Conta pra gente aqui uma experiência assim que foi gratificante ou foi curiosa. Você tem muitos anos de trabalho com libertação. Veja, no livro eu conto assim algumas experiências, né? Logicamente não dá para colocar todas, né? E num próximo livro agora vou colocar algumas outras. Mas só um pouquinho, pastor, ainda voltando com relação, só para fechar essa questão do meu pai. O que aconteceu? Meu pai se converte, entrega a vida para Jesus, né? Até hoje ele é liberto, nunca mais bebeu. Aí. Minha mãe, uma santa mulher de Deus, infelizmente há 2 anos acamada, com Alzheimer, já no estágio final da doença. Meu pai cuida dela, pastor, como se fosse um bibelô. O amor, o cuidado, o carinho. Né? E eu fico pensando, como Deus é bom. Porque se o Senhor Jesus não tivesse entrado na nossa história e salvado a vida do meu pai, como ia ser? Eu sou filho único, como que eu ia cuidar da minha mãe sozinha agora acamada? Então, Deus é maravilhoso. Né? E o meu pai se converteu. Deixa eu contar algo interessante ainda com relação a isso. O meu pai conheceu o pai legítimo dele quando ele tinha 20 e poucos anos, já era casado e eu já existia. E o meu avô de criação falou assim, olha, o teu pai biológico está aqui na cidade, você quer conhecê-lo? Meu pai falou, tudo bem, se ele quiser vir me conhecer. Quando o meu avô biológico chega na nossa casa, ele chega com uma caixa de cerveja. Ele era alcoólatra. O meu avô adotivo, que pegou meu pai, ele também era alcoólatra. A minha avó era convertida, mas o marido era alcoólatra. Veja que o espírito todo contaminado. familiar, o mundo espiritual se comunica. Tanto biologicamente, meu pai tinha uma perseguição espiritual,
quanto aquele que deveria cobri-lo, porque os pais são os que cobrem os filhos espiritualmente, né? O pai adotivo agora também tinha o mesmo espírito de vício. Né? E por conta disso, eu tomei, após a conversão do meu pai, eu tomei uma decisão de nunca colocar uma gota de álcool na minha boca. Nós tratamos juntos, não sei se você vai lembrar, lembra de um rapaz que ele não manifestava demônio? Lembro. Aí quando ele tomava cerveja, ele manifestava. Isso. Ele ia pra igreja, ele ia pro culto de libertação, você botava a mão na cabeça, não manifestava não. Aí ele tomava cerveja dirigindo, ele ficava endemoniado dirigindo o carro. Parece que ativava. Lembra? A gente atendeu ele junto. Sim. Lembra disso? Pastor Lucas Martins, gente, é uma benção. Eu queria muito convidar você para seguir ele aqui. Tem aqui o seu... Eu queria que você desse... As pessoas querem convidar você para ministrar na igreja, querem visitar a sua igreja, querem conhecer você. Daí, teu canal, tua página do Instagram, teu canal do YouTube. No Instagram, @Pastor Lucas Martins, escrito Pastor Lucas Martins. Para convites e contatos, pode ser através do direct aí, do @Pastor Lucas Martins, e no YouTube também, Pastor Lucas Martins, você me encontra lá. Aí, autor do livro Libertação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda, mas eu quero convidar você de 18 a 19 de agosto, pelo YouTube Osvaldo Lobo. 18 a 19, nós vamos ter a jornada de cura e libertação. Vou deixar aqui para vocês o QR Code, vou deixar para vocês aqui o link para inscrição. Você vai entrar no grupo de WhatsApp e vai receber o link exclusivo. Por que eu vou fazer exclusivo dessa vez, pastor? Eu tenho aqui, hoje nós estamos celebrando aqui 450 mil seguidores. Uau, parabéns. 350 mil no YouTube, 100 mil no Instagram. Estou fazendo isso mesmo para formar as pessoas, para fazer com que elas alcancem. Tem muito ministério que está trancado. A pessoa fala, não é para mim. Tem gente que fala, eu quero ser, esse é meu ministério, mas não se aproxima, eu quero mesmo dar ferramentas, eu quero dar para eles, assim, aquilo que Deus tem me dado. Então, de 18 a 19 de agosto, você precisa se inscrever, o link está aqui na descrição, entra lá, você vai entrar no grupo de WhatsApp, a gente vai mandar mensagem, a gente vai ficar conversando, você vai poder mandar perguntas e questões que a gente vai aqui responder ao vivo, tá bom? E também, quem quiser presencial, aí é outro, de 16 a 18 de outubro, isso vai ser mais tarde, eu vou fazer o único seminário presencial, aqui em Curitiba, de 16 a 18, inscrições pelo www.institutoexodus.com, www.institutoexodus.com. Lá você tem todos os meus livros e você vai ser muito abençoado. Se quiser fazer o curso online, tá aqui, ó. Plano Êxodos, Plano Prêmio, tem 10 cursos para você, 10. Curso de 40 horas, tem curso de 60 horas. Você vai lá, entra, assina o plano, compra o curso. E Deus abençoe sua vida. Pastor Lucas, deixa um recado pessoal. Sabe que às vezes a pessoa está orando e dizendo, Senhor, por favor, né? Age na minha vida, age na minha família, né? E parece que quer terceirizar o trabalho para Deus. E Deus, às vezes, abre algumas portas como um curso de capacitação, como uma fonte sendo revelada para realmente encontrar esse precioso tesouro que é a libertação. E, às vezes, as pessoas ficam de mãos atadas. A gente vê que o Senhor Jesus, ele opera sinais de formas diferentes, né? Tem pessoas que Jesus toca e, num primeiro toque, a vida é restaurada, né? Outras, existe um processo, como aquele cego, que Jesus faz o lodo e passa nos olhos. Existe um processo, libertação é um processo. As pessoas hoje, elas querem, infelizmente, as coisas muito rápidas. E a gente não gosta de processo. Eles demoram para estragar a vida. Exatamente. Eles começam a estragar a vida com 10, 12, 15 anos. Aí quando chega a 35, fala assim, eu vou lá na igreja do crente, eu vou lá no pastor ungido, que ele vai botar a mão na minha cabeça. É interessante como é que as pessoas querem... Ai, pastor, me ajuda no meu casamento. Num culto, numa palavra, numa oração, que tudo seja resolvido. Não é assim. Por ela, o teu pai entregou a vida a Jesus, pastor, e nunca mais botou um álcool na boca. Isso. Eu vou falar. Teve um processo ali. Claro. Teve um processo ali de desgraça, teve um desgaste familiar. Ele tem pai, ele tem padrasto, ele tem histórias de derrotas. As pessoas não entendem isso. Então, tem gente... Eu tô cuidando agora de um homem
Pastor, ele está 30 anos vivendo no mesmo pecado. Ele começou a pecar com 15 anos. É um pecado na área da imoralidade sexual. Uhum. Ele ficou viciado numa imoralidade sexual. E aí agora eu estou caminhando com ele, já tem 1 ano. Pensa, é um rapaz que, membro da minha igreja, ele está lá todo domingo, ele está lá toda quarta-feira de libertação. Mas ele está restaurando aquilo que ele destruiu e que ele foi convencido a abandonar durante 30 anos. Uhum. Então, pessoal, essa palavra é muito importante. Processo. Deus fez processo com Pedro. Deus fez processo com Davi. Deus fez processo com Paulo. Paulo se converte, ele só vira o apóstolo Paulo, que a gente conhece, que escreve livro, que planta igreja, 13 anos depois. Eu não estou dizendo que vai demorar 13 anos na vida de ninguém, mas é processo. O próprio Senhor Jesus passou pelo processo. Processo do deserto, né? Então, os processos fazem parte da vida. E eu quero dar uma palavra para você, que talvez esteja fugindo do processo. Fugindo do processo. Não fuja do processo. Se você está aqui nesse canal, se você está recebendo essas informações preciosas do mundo espiritual, agarre essa oportunidade. Olha quantas ferramentas você tem aqui. Olha quantos cursos você tem à sua disposição. Pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Há 20 anos atrás, quando aconteceu a conversão do meu pai, não tinha todo esse recurso que nós temos hoje, não. Quem é o autor hoje na área de libertação que escreve tanto quanto você? Nós não tínhamos, há 20 anos atrás, esses recursos que nós temos hoje. Tínhamos uma ou outra pessoa que falava sobre isso, né? Que misturava cura, mas hoje, batalha espiritual, botava tudo num pacote só. Hoje nós temos assim, uma riqueza imensa. Então você, querido, que está vivendo nesse tempo, está sendo privilegiado de poder ter essas ferramentas poderosas. Invista na libertação da tua casa, da tua família, né? Se posicione em Deus e nada pode contra a verdade. E são instrumentos, ferramentas que vão trazer revelação da verdade do mundo espiritual e que vão levar cada um de vocês a esse lugar de libertação. Amém, pastorzão. Muito obrigado, gente. Deus abençoe sua vida. Você que não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do YouTube Osvaldo Lobo. Se você ficou até aqui, deixe o teu like, compartilhe essa mensagem e faça as perguntas aqui, porque é através delas que a gente vai dirigindo. Vamos falar um pouquinho, pastor. Segue a gente aqui. Vamos falar um pouquinho sobre tatuagem. Vamos sim. Que tem até igreja hoje. Mas a gente vai falar na próxima. Deus abençoe. Eu espero você aqui, ó, dia 18 e 19 de agosto, no canal do YouTube Osvaldo Lobo. Se inscreva para a Jornada de Cura e Libertação. E de 16 a 18 de outubro, aqui no curso presencial. Deus abençoe sua vida, gente. Fica com Deus.